Que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos começando um novo mês. Hoje é terça-feira, segundo dia do mês de dezembro. E o mês para você já começou tudo mal, tudo dando errado. Aliás, não só um mês, como esse ano para você tudo tem corrido mal. Você encontrou ou foi diagnosticado uma doença talvez autoimune, uma doença sem cura, e você vem tratando, você vem lutando, mas as suas forças estão se acabando. Você está perdendo as esperanças, até porque da parte da medicina você também não tem recebido muitas esperanças, expectativas. Eu gostaria de falar com você, eu gostaria de lhe ajudar, de lhe atender. Por isso eu quero colocar aqui à sua disposição a nossa central de atendimento aqui na Alemanha, é o 01 76 847 87155. Volto a repetir, 01 76 847 87155. Nós vamos acompanhar agora casos verídicos de pessoas que superaram isso, pessoas que, assim como o senhor, como a senhora, chegaram num dia como hoje, terça-feira, com problema de saúde e venceram por meio da fé no Deus vivo. Na vida da prostituição eu me sentia mesmo um lixo, que ele me batia para eu ir deitar com homens para dar dinheiro para ele consumir droga. A minha infância foi uma infância que me marcou muito. Eu tive que sair de casa com 9 anos de idade, né? Não sobrou o que é nem brincar, nem o que era escola. Meu pai, ele tinha problema com álcool, bebia muito, o qual minha mãe não trabalhava, tinha 3 irmãos, e aquilo tudo que meu pai ganhava era para bebida. E foi o que me obrigou a sair de casa com 9 anos de idade, uma criança, para ir trabalhar para trazer o sustento para casa, a qual eu fui para casa de pessoas para cuidar de criança. Uma criança cuidar da outra criança. E nesse período que eu tive a trabalhar nessas casas, os filhos das patroas me abusavam. Então aquilo foi uma infância marcada porque eu não falava nada para ninguém. Eu tinha em mim que se eu contasse, ninguém ia acreditar em mim. Quando eu tinha já uns 15 anos, falei, eu vou ter um namorado, vou fazer a minha vida e vou ser feliz. Então foi quando eu tive meu primeiro namorado, aquilo depois de 2 anos por aí, já não lembro bem. Ele teve envolvimento com drogas, estou chegando do trabalho, minha casa sendo invadida pela polícia, ele sendo preso. E ali foi onde eu comecei a ver ele na prisão. E ali na prisão conheci uma rapariga também, que o marido dela estava preso. Então o que aconteceu? Ali foi onde ela falou assim, eu conheço um lugar onde tu pode ganhar muito dinheiro. E o desespero me levou a esse lugar. E eu vim embora para Portugal. Quando eu cheguei aqui, fui para a vida da prostituição, eu me sentia mesmo um lixo. É como se, perdeu o valor, a identidade. Então eu me sentia uma pessoa mais triste do mundo, porque quanto mais eu fazia, mais eu queria fazer, eu queria machucar a mim próprio. Não tenho razão de viver. Eu ficava me perguntando o que eu vim fazer nesse mundo. O meu primeiro marido que eu conheci, já na Ilha da Madeira, quando ele falou que queria ir para o Brasil para casar comigo, então eu pensei assim,
Agora eu vou ter uma família, vou ter um marido, a minha vida vai mudar. Eu pensava, vou sair dessa vida. Mas não, quando eu pensei isso foi quando ele quis ir para o Brasil, no fundo. Era para casar comigo, mas para trazer drogas. Ao cabo de 3 anos dele ter consumido a droga, ficou muito agarrado. Ao ponto dele ficou agarrado de uma maneira que ele me batia para eu ir deitar com homens para dar dinheiro para ele consumir droga, heroína. Eu falei assim para ele, chega, eu não vou mais para essa vida. Ele falou, se tu não for, eu me mato. Eu falei, então tu vai ter que se matar, porque eu não vou mais vender o meu corpo para sustentar o teu vício. E ele foi trabalhar. Eu nunca que eu imaginei que ele ia se matar. Então deu 9 da manhã, que ele costumava chegar cedo, ele não chegou. Eu acordei com o meu cachorro ladrando. E eu, 9 horas? O Paulo ainda não chegou, eu vou ver o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, ele estava pendurado. Estava com a corda pendurada no pescoço. Então ali, o chão ali desabou, porque eu não esperava uma coisa daquela. Depois de uns dias, começou aquela culpa a vir na minha cabeça. Que ele morreu porque eu falei que eu não ia me vender o meu corpo para ele usar droga. E aquela culpa, logo, ele ainda nem tinha sido enterrado, a culpa era tão grande que eu dei um jeito, eu falei assim, não, se a droga levou ele, também vai ter que me levar. Ao ponto que eu fiquei agarrada com heroína, ao ponto de eu vender o meu próprio corpo para sustentar o vício. E vendi tudo que tinha, vivia... Não sabia o que era tomar um banho, não sabia o que era arrumar uma casa. Foi quando um dia eu encontrei o meu atual marido. Começamos a conversar, fui para minha casa, fui passar o final do ano com ele. Até que um dia chegou na minha casa o pastor da Igreja Universal, acompanhado com o obreiro, e estava evangelizando a minha cunhada. E ali eu fiquei atenta às conversas. Não era para mim, mas eu ouvi ali palavras de vida que eu nunca tinha ouvido antes. Tipo, você pode, você consegue, a senhora vai dar a volta por cima. Era para minha cunhada, mas aquelas palavras entravam dentro de mim. Ao ponto dele falar assim, você aceita a oração? Ele falando para minha cunhada. E eu assim, aceito. Mas ali... Hoje eu entendo. Eu não estava falando que eu aceitava uma oração. Mas eu estava aceitando Jesus na minha vida. Tinha psicóloga, tinha acompanhamento, era medicada sempre com calmante. E só dormia com calmante, mas através daquela oração, Deus fez com que eu esquecesse o calmante para eu ter uma prova da existência dele. E aquela noite eu dormi sem calmante. E eu acordei assim, quando eu acordei que eu lembrei que gostoso aquela noite de sono que eu tive. Porque quando você dorme com calmante, a tua mente apaga. E quando você dorme sem calmante, você sente o teu corpo descansado, a tua mente descansada. E eu levantei assim, dando um pulo. Avelino, eu quero ir nessa igreja. Eu quero ir na Igreja Universal. Foi através da perseverança que eu me libertei. Eu entendi que eu tinha que buscar o Espírito Santo, que eu não sabia o que era. E o seu bispo falou assim, você que fica lutando por isso, por aquilo, você não vai receber nada, porque você tem que entender o que é prioridade na sua vida. E eu entendi que a prioridade que tinha que ser na minha vida era o Espírito Santo. Então eu comecei a buscar, e quando fui na quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo.
Então foi o meu maior presente da minha vida. Eu que nunca tive nem soube que era uma festa de aniversário na minha infância. Nunca recebi esse presente, porque nunca comemorei, não tinha que comemorar, não tinha o que festejar. Mas eu recebi o maior presente de todos, que cobriu todos aqueles anos que eu nunca comemorei, nunca festejei. Foi o maior presente que eu posso ter recebido na minha vida. E esse é o meu maior tesouro que eu tenho, é o meu ouro. Essa é a minha prata, é tudo que eu tenho. Hoje sou casada, tenho meu marido, me dou bem com ele. Hoje eu tô bem, porque com Deus você tem lutas, mas você tem paz. Deus te aceita e Ele não te rejeita. Para você tem solução, porque para mim teve e hoje eu estou aqui. O rei Davi, certa vez, ele disse o seguinte: eu ergo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Eu ergo os olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? Imagine você no vale, rodeado de montanhas ao seu redor, e você olha para cima dos montes ao seu redor e você vê inimigos. Você se encontra cercado de inimigos. Talvez você, agora refletindo, pensando, você diz assim: Alain, é realmente a minha situação. Eu ergo os meus olhos ao meu redor e eu só vejo problemas, só vejo negatividade, só vejo coisas ruins. Mas Davi, ele continua dizendo, ele pergunta de onde virá o meu socorro e ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Porque acima do seu problema está Deus. Acima, o problema está aqui, mas acima do seu problema está Deus. A fé que ele colocou dentro de você, do senhor, da senhora, de você jovem, é maior do que essa doença, é maior do que este vício, é maior do que este problema que você está enfrentando agora. Por isso, você não deve colocar os seus olhos sobre essa situação que você está vivendo, passando, mas sim em Deus. Busque a Ele, porque é Ele que vai lhe ajudar a superar essas dificuldades. Vamos agora ao intervalo e não saia daí porque eu volto daqui a pouco. Talvez tudo o que mais deseje hoje seja uma oportunidade para, enfim, mudar de vida. Mas qual seria essa oportunidade? Para muitas pessoas, essa mudança está associada a conquistas. Para outras, a realização de metas e sonhos. Mas a verdadeira transformação inicia-se de facto quando começa pela alma. E sabia que esta oportunidade que tanto deseja está num lugar que nunca imaginou? Jardim do Getsemane, o lugar que marcou momentos intensivos da vida do Senhor Jesus e que agora, pela primeira vez na história da Igreja Universal, será o local onde Deus encontrará entrega e obediência daqueles que, pela fé, não medirão esforços para alcançar, de facto, uma nova vida, que só o Espírito de Deus pode proporcionar. Em dezembro, a Fogueira Santa no Jardim do Getsemane. Saiba como participar no Santuário da Família de Deus, o nome universal mais perto de si. Olha, está aí a oportunidade de você começar hoje uma vida nova. Sabe que ela não vai acontecer da noite para o dia, de uma hora para outra, mas sim passo a passo em que você dá em direção à vontade de Deus.
em obedecer a Ele, porque você não deve vir hoje na reunião da saúde restaurada olhando apenas para a cura, porque Ele vai te curar. Ele tem poder para isso, Ele quer, mas olhando para que seja feita a vontade dEle. Que a vontade dEle seja feita. Buscar em primeiro lugar, não é verdade? O reino de Deus e a justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Ora, eu quero que você que mora aqui em Munique, eu gostaria muito que você que mora aqui em Munique me procurasse pessoalmente. Na Zahrstrasse número 5. Zahrstrasse número 5. Hoje, às 15 horas, em especial às 19 horas. Tá bom? No bairro de Schwabing-West, bem próximo aqui ao Olympia Park, 15 e 18 horas, 19 horas. Em Berlim, a nossa sede nacional fica na Schulstrasse, número 119, o código postal 13347, no bairro de Wedding, em Berlim. Bem ali, exatamente na Praça Leopoldplatz. E, obviamente, não só aqui ou em Berlim, mas em toda a Universal, nós temos hoje a reunião da saúde restaurada, onde estaremos buscando a Deus, usando a fé, buscando a restauração da saúde prometida na palavra dele. Então, erga os seus olhos, não para olhar os problemas mais, mas para olhar para Deus, para o Senhor, que está acima de todos os nossos problemas. Bom, fique com Deus, que tenha uma ótima terça-feira, que Deus te abençoe.